Estejam alertas. Na outra versão diz sede sóbrios, né? E vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O pastor Diogo já tem amplamente falado aqui na carta de Pedro, né? Eu não quero entrar em todos os detalhes desta carta. O nosso objetivo é apenas esse versículo: sede sóbrios e vigiai, estejam alertas e vigiai. Há quem veja, irmãos, a vida cristã como algo fácil. Ontem nós estávamos na praça apelando às pessoas: entregue a sua vida a Jesus, sigam a Jesus. E a gente sempre deixa claro que esse é o melhor caminho e é a coisa mais bonita que alguém faz na vida. Entregar a vida a Jesus, andar na caminhada com Cristo. Mas a caminhada com Cristo não é fácil e muita gente se equivoca a esse respeito. Não faz muito tempo que uma ovelha minha aqui, Capuí, chegou para mim, novo convertido, muito satisfeito, dizendo que estava muito satisfeito com a nova vida em Cristo, né? Porque ele pensava, pensava que seria muito difícil, mas ele descobriu, nas palavras dele, que não é difícil, está fácil para ele, porque ele entrou no caminho estreito, e como o caminho é estreito, ele disse, tem menos gente, logo é mais fácil de andar. Eu nunca tinha pensado no caminho estreito dessa forma, né? Como ele falou. Eu fico feliz por ele estar otimista, né? Cheio de fé nessa nova caminhada, mas tenho que afirmar que essa concepção da vida cristã não é a concepção correta. A vida cristã não é algo fácil, a caminhada com Cristo não é algo fácil, e a gente não pode romantizar a nossa caminhada de fé. Tem muitas pessoas que romantizam a fé, né? Uma irmã uma vez foi na frente no culto de oração e ela disse que estava muito feliz com Jesus, porque com Jesus ela nunca ficava triste. Jesus com ela nunca estava triste, nunca ficava triste. Eu chamo isso de romantizar a fé, porque o fato de Jesus estar conosco não quer dizer que nós não vamos nos entristecer, porque o próprio Jesus Cristo se entristeceu durante a sua caminhada, e olha que ele era o Filho de Deus. A minha alma está triste, triste até a morte. Nós passamos por lutas, problemas, os mais difíceis nessa vida, e a tristeza é inerente à natureza humana. Vai ter momentos que a gente vai ficar triste mesmo estando com Jesus. Então nós não podemos romantizar a caminhada da fé, porque a caminhada da fé não é fácil. E por que não é fácil? Porque nós estamos numa guerra, irmãos. Não é uma guerra contra as drogas, muito embora ela exista, contra a situação econômica difícil, e muito embora ele exista, contra o álcool, contra o fumo, mas não é uma guerra material, mas é uma guerra espiritual. Nós estamos em guerra, eu e você estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o mundo, nós estamos em guerra contra a nossa própria carne, e nós estamos em guerra sobretudo contra o diabo. O diabo, vosso adversário, nos diz Pedro, anda como um leão ao derredor, procurando alguém para tragar. E o primeiro requisito para se dar bem nessa guerra é se dar conta que está dentro dela. Infelizmente, alguns crentes, seja com pouco tempo de fé ou com muito tempo de fé, parece que não se aperceberam de que eles estão na guerra. Eles vivem a sua vida cristã, mas vivem como se estivesse, parece que num parque de diversão. E não tem consciência de que está dentro de uma guerra, que tem inimigo feroz, cruel. Aqueles que estão numa guerra e não se dão conta que estão numa guerra são fáceis de serem feridos, são fáceis de serem mortos e derrotados, sem nem perceberem. Nós estamos numa guerra, temos que ter consciência disso, ter consciência do inimigo que nós temos, e muitos cristãos, como disse, estão desapercebidos disso. Eles não atentam para o seu inimigo e não atentam para o diabo.
para as suas artimanhas. Hoje tem cristão que nem acredita mais no diabo, ou pelo menos nas suas manifestações. Tem cristão, por exemplo, que não acredita em possessão demoníaca, acha que é efeito psicológico, algum problema psicológico. Outro dia eu estava lendo de um teólogo, ele falando daquela narrativa lá de Gênesis da tentação, e ele dizendo que aquilo ali é uma parábola, não é real, né? Quando fala do diabo, aquilo ali é uma parábola de uma ilustração do mal, mas descaracterizando completamente a questão da realidade do diabo, do adversário. O diabo gosta disso quando a gente não acredita nele e nem nas suas ações, porque é o caminho mais fácil para ele nos derrotar. Quando você tem um câncer e você não se dá conta dessa doença, ela vai lhe corroendo, ela vai acabando com você até o dia que ela lhe mata. Assim é o diabo. Quando a gente minimiza as suas ações, os seus ardis, as escrituras dizem, não, Paulo diz, não desprezamos os ardis do diabo. Quando a gente minimiza essas coisas, ele vai trabalhando, ele vai agindo, e quando a gente menos se dá conta, a gente está derrotado. Por isso que Pedro aqui na sua carta nos exorta: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor procurando alguém para tragar. Sede sóbrios e vigiai. Uma coisa está relacionada com a outra, porque se não há sobriedade, também não há vigilância. A condição de sóbrio é a condição de uma pessoa que está com os seus sentidos completamente alertas. A sobriedade é a condição daquele que, por exemplo, não está sob o efeito de nenhum álcool, como diz o dicionário. Você já pensou e já observou o que acontece quando as pessoas estão sob o efeito do álcool? Os seus sentidos se embotam, né? A sua percepção se reduz. Não há mais aquela atenção, aquele cuidado. Exatamente quando as pessoas estão sob o efeito do álcool que acontecem as maiores tragédias. Os acidentes no trabalho, os crimes, às vezes até deslizes morais. Você observa que Noé plantou uma vinha e embebedou-se. O que ele foi fazer? Tirar a roupa, praticar nudismo. Olha o que o vinho faz, olha o que a bebida alcoólica faz. Dirigir nem se fala, por isso que tem um slogan que diz: se beber, não dirija, se dirige, não bebe. Porque sabe que uma pessoa que está com efeito do álcool, a sua atenção é reduzida. Consequentemente, ela não vai estar em alerta. Por isso que ele diz: sede sóbrios e vigiai. Você só vai estar alerta se estiver sóbrio. E esse estado de alerta é necessário. Por quê? É necessário porque nós temos o inimigo feroz. Esse versículo nos lembra aquela palavra de Jesus que diz: orai e vigiai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Existem aquelas pessoas que só oram, mas não vigiam. E existem aquelas outras pessoas que vigiam, mas não oram. É necessário as duas coisas, porque quando a gente ora, a gente busca a ação de Deus. E quando a gente vigia, a gente faz a nossa ação. É preciso as duas coisas. Tem a parte de Deus e tem a nossa parte. E quando se considera a guerra na qual nós estamos envolvidos, é preciso que se faça isso. O que é que nós precisamos vigiar? Nós precisamos vigiar os lugares que a gente frequenta. A gente precisa vigiar as pessoas com quem a gente se acompanha. A gente precisa vigiar aquilo que a gente vê, o que está diante dos nossos olhos. É exatamente por não vigiar que muitas pessoas acabam caindo, acabam sucumbindo em toda sorte de tentação e levando a rasteira do diabo. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda como leão. Aqui nós temos, meus irmãos, as razões por que nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar porque temos um adversário.
Outro dia eu vi um irmão dizer assim, dava graças a Deus porque não tinha nenhum inimigo. Que coisa linda, né? E é bom lutar por isso, não ter nenhum inimigo. Mas o fato de ter ou não inimigo não depende só da gente. A Bíblia diz, enquanto possível, tende paz com todos os homens. Mas às vezes tem pessoas que não querem ter paz conosco. Elas se fazem nossas inimigas. Não vão com nossa cara, não gostam do nosso jeito de andar, a roupa que a gente veste, as amizades que a gente tem, aquilo que a gente fala. Elas cismam com a gente. Você não faz nada para ela, ou nada com ela, mas ela se faz seu inimigo. Seria bom que a gente não tivesse nenhum inimigo, mas se a gente não tiver nenhum inimigo humano, pode ter certeza, você não é uma pessoa que está desprovido de inimigo, porque você já conta com um inimigo grande, que é o diabo. Você talvez não tenha feito nada para o diabo ser seu inimigo. Talvez você não tenha falado mal do diabo, né? Talvez você não tenha rogado praga no diabo, não é? Talvez até culpado do diabo, né? Porque as pessoas pecam e só botam a culpa no diabo. O diabo é bode expiatório. Mas o diabo deve estar dizendo, mas de novo, só lança a culpa em mim, faz tudo de errado, só bota a culpa em mim. Talvez aí tudo bem, mas mesmo que você não tenha feito nada, você tem um inimigo que é o diabo. E o que você fez para ter o diabo como inimigo? Talvez nada, mas o simples fato de você ser ligado a Deus. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. Mas ele, nada podendo contra Deus, a quem ele tenta atingir? Aqueles que estão ligados a Deus, que somos nós, que somos os seus filhos. Então o diabo procura derrotar a Deus através da derrota dos seus filhos. O diabo procura prejudicar a Deus através do prejuízo causado aos seus filhos. Por isso que o diabo, quando caiu, ele, em vez de ir para Plutão, Marte, Saturno, seja lá qualquer outro planeta, mas ele veio para a Terra e fez da Terra o palco do seu trabalho. Quando os filhos de Deus foram se apresentar perante Jó, quem estava no meio? O diabo. E o que ele disse? Perguntou para ele, de onde vem? Ele disse, de rodear a terra, de passear por ela. Por isso que alguém já disse que esse negócio de passear não é coisa de Deus, né? Porque a atividade do diabo até hoje é passear. Mulher, se aquieta, inventa esse negócio de passear não, porque o diabo gosta de fazer isso, né? Eu vi alguém dizendo isso. Foi no passeio lá para o paraíso, quando a mulher não tinha o que fazer, que o pecado entrou no mundo, né? Brincadeira, viu, mulher? Essa coisa do homem machista, não gosta de ver a mulher passeando. Mas o diabo fez da terra o seu local de trabalho, procurando como vítima os filhos de Deus. A sua principal ocupação é tentá-los e causar toda a série de mal sobre os filhos de Deus. Então, considere esse inimigo que nós temos. Não é brincadeira. Numa guerra, a coisa mais importante talvez não seja lutar em si, mas ter o conhecimento adequado do inimigo. Alguém já disse, os que fazem a estratégia de guerra, que 50% da vitória na guerra é conhecer amplamente o seu inimigo. Agora transfira para essa guerra espiritual. Transfira para essa guerra que nós temos contra o diabo, o nosso grande inimigo. Nós não podemos ignorar os ardis do diabo. Não podemos ignorar as suas formas de ações, o que ele é, o que ele faz, como ele age. E Pedro aqui lança alguma luz sobre isso. O diabo, ele diz, é o nosso inimigo. E que tipo de inimigo? Primeiro, ele é um inimigo forte, né? É um inimigo forte. Ele é comparado a um leão. Veja bem, o leão é um dos animais mais fortes e ferozes que há na natureza. Não sem razão ele é chamado de o rei da selva, né? O elefante é muito maior do que o leão, mas o leão é considerado o rei. Tamanha é a sua força. Esse é o inimigo que nós temos. Ele é forte, é poderoso. Ele é chamado de Deus desse século. E como Deus que é, muito embora com D minúsculo, mas ele tem força suficiente para nos derrotar. Foi lido aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo, o diabo.
que é o nosso adversário e que tem muito poder. Por isso que nós temos que vigiar, porque se nós não vigiarmos, nós estamos perdidos. Considerando que o diabo é poderoso, nós só temos chance diante do diabo a partir do momento da nossa ligação com Deus, porque na nossa própria força nós não temos a menor condição, só temos na força de Deus. Por isso que Paulo diz: revestir do Senhor e da força do seu poder, e de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as ciladas do diabo. Porque se você for lutar contra o diabo com suas próprias armas, que são humanas, você não tem a menor chance. O pastor estava vendo um jovem na igreja, muito animadinho, bem enxeridinho, né? Ali dando muita bola para as meninas, muito aceso para a mulher. Chegou para ele e disse: meu jovem, tenha cuidado com o diabo, viu? Se preocupe não, pastor, quando o diabo vier eu dou uma rasteira. O diabo deu uma rasteira nele que ele nunca mais se aprumou na fé. Até hoje está desviado. Não menospreze os ardis do diabo, porque ele tem força, ele tem poder, ele é comparado a um leão, razão pela qual eu não sei porque que existe muitos evangélicos que ficam por aí a todo tempo desafiando o diabo, catucando o diabo com vara curta. Tem um ditado que diz: nunca caçou de um crocodilo enquanto você está no meio do lago. Fica chamando o capeta para briga, procurando confusão. Eu que não quero briga com o diabo. Meu negócio não é com o diabo, é com Deus. Existem algumas igrejas que falam mais no diabo do que em Jesus. Eu quero falar mais de Jesus. E as pessoas soltam muitas coisas desnecessárias. Eu lembro que o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não ousava dizer injúria contra ele, mas apenas dizia: o Senhor te repreenda. Mas hoje em dia os crentes não compreendem isso e fica catucando o diabo com vara curta, não sabe o perigo no qual eles estão entrando. Nós não precisamos estar nessa luta de enfrentamento contra o diabo. A Bíblia nos diz simplesmente: as igrejas fazem campanhas de exorcismo, como se fosse uma programação. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer em relação ao diabo é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que Jesus Cristo fez. O diabo tentou Jesus Cristo e ele resistiu, sempre com a palavra, com a oração, e o diabo fugiu dele. A nossa vitória contra o diabo consiste nisso, em resisti-lo, porque ele é um inimigo forte, é um inimigo poderoso. Ele aqui é chamado de leão, mas é um inimigo também presente. Veja, ele está em nosso derredor, disse Pedro, em nosso derredor, sempre perto da gente. A gente, como evangélico, sempre diz: Deus está sempre conosco, nunca nos abandona, mas o diabo também está. Deus com um propósito, mas o diabo com outro. Alguém pode se escandalizar ao dizer isso, mas o que é isso, pastor? Você está dizendo então que o diabo é onipresente? Ele está sempre ao nosso derredor, em todas as horas, em todos os momentos? Não estou dizendo isso. Onipresente só Deus, o diabo não. Mas quando ele diz que ele está ao nosso derredor, porque ele está sempre marcando hora ali. E além do mais, o diabo não é só um, né? Existem demônios aos milhares, porque quando o diabo caiu, não caiu sozinho. É aquele tipo que quando vai, não cai só. E levou uma infinidade de demônios, e esses demônios trabalham em função dele, e estão sempre ao nosso derredor. O irmão, numa dessas igrejas aí, pentecostais, que eu não sei qual o nome, foi tirar uma foto na igreja, e diz ele que tirou uma foto. Eu vi num vídeo lá, um vídeo dando esse testemunho, e tirou foto aqui da plataforma em direção à porta. E não é que ele teve uma surpresa quando revelou essa foto, né? Hoje ninguém revela mais foto, no passado revelava, né? Porque apareceu na porta o diabo. Ele disse que estava lá o diabo na foto. Bicho cabeludo, com um par de chifre, né? Com as unhas grandes. Então o irmão fez um desafio à igreja: olha, irmãos, a gente tem que ungir as portas da igreja para que o diabo não entre mais aqui. Eu acho interessante que umas pessoas às vezes acreditam nessas coisas, né? Porque primeiro o diabo, com esse bicho cabeludo, um tridente na mão, né, com um par de chifre. Essa é a versão criada por Dante, né? Dante Alighieri, do diabo, da Idade Média, que não bate com o que as escrituras apresentam sobre o diabo. Se o diabo fosse esse bicho feio, cabeludo, tipo um lobisomem,
ele não ia levar ninguém à queda, porque todo mundo fugia dele. O diabo é um ser espiritual, para começar, não é material. E ele se apresenta como um anjo de luz. Ele vem, como alguém já disse, com uma loura de 1,80 m, um rapaz muito bonito de 1,80 m, quando vai lhe tentar, e não com esse pá de chifre feio, com um tridente na mão para lhe espetar. E sobre essa ideia de ungir as portas da igreja, do seu quarto, da sua casa, para o diabo não entrar, não vai valer muita coisa, porque o diabo vai estar sempre ao seu redor. Ele vai estar lá no seu quarto, ele vai para a sua cozinha, ele vai olhar para o seu ambiente de trabalho, ele está lá na sala, a sua escola onde você estuda, naqueles momentos seu de intimidade, no momento do seu namoro, de você fazer o seu negócio. O diabo está sempre lá, observando você, prestando atenção no que você diz, prestando atenção no que você faz. Olha, se a gente tivesse este entendimento de que o diabo está sempre ao nosso derredor, nós iríamos ter cuidado com tudo aquilo que a gente faz. Tem um ditado que diz: cuidado, boquinha, com o que fala, cuidado, olhinho, com o que vê, porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, cuidado, olhinho, com o que vê. Mas não é só Jesus que está vendo, não, o diabo também está vendo, o diabo também está ouvindo. Meu irmão, tome cuidado com aquilo que você diz, porque o diabo escuta, viu? As pessoas chegam e dizem: eu ainda vou me matar, ou eu ainda vou lhe matar. E o diabo está escutando tudo aquilo. Você está dando sem se perceber uma certa autorização ao diabo para ele atuar, além do que ele já quer na sua vida. Esse menino não vai prestar, isso não vai servir para nada, isso é aquilo. Você não toma cuidado com o que você diz, você não toma cuidado com o que você vê, e o diabo está anotando tudo isso, para no tempo certo dar o bote em você. As pessoas vão lá para a internet, ou vão para a televisão, e fica lá assistindo tudo que não deve, colocando diante dos seus olhos. Lembra que eu falei agora há pouco, as coisas que a gente tem que vigiar aquilo que a gente vê. Fazer como disse Jó: fiz aliança com meus olhos, porque eu haveria de colocar numa donzela. Tem muitos crentes hoje que não estão fazendo nenhuma aliança com os olhos, colocam os olhos em cima de tudo. Alguns, porque acham que são muito maduros, podem ver tudo sem se deixar influenciar. Outros, para provar para eles mesmos que eles têm condições de ver e não sofrer influência nenhuma. Você não precisa provar nada para você, porque você já sabe quem você é. Você é pó, você é carne, você tem a velha natureza, você é propenso ao pecado, e acima de tudo você tem um inimigo que está aí ao seu derredor, tentando encontrar uma bobeira sua para destruir a sua vida. Então, tenha cuidado com aquilo que você vê, porque você fica botando mulheres peladas diante de você, homens pelados diante de você, porque você fica assistindo filme pornô, porque você fica entrando em sala de bate-papo na internet e conversando todo tipo de porcaria. Deus está vendo, o diabo também está vendo, e vai usar aquilo no momento certo contra você, até para lhe acusar. Diabo, na palavra grega diabolos, quer dizer acusador, e lá no Apocalipse ele é apresentado como acusador dos irmãos. Uma das funções do diabo é exatamente lhe acusar. Não foi isso que o diabo fez com Jó diante de Deus? Ele já nos acusa sem a gente ter nada. Imagine quando a gente tem. Ele disse: Jó só te serve porque ele tem as coisas, ele tem uma saúde perfeita, tem muito dinheiro no bolso, tira o que ele tem para ver se ele vai te servir. A função do diabo é lhe acusar, e quando ele tem um motivo para acusar, colocar o dedo na tua cara, ele vai fazer. Uma aluna minha disse que um obreiro lá da sua igreja foi envergonhado, porque eles estavam fazendo lá um trabalho de exorcismo, né? Tinha alguém de manhã lá, o diabo descascou tudo dele, mas disse tudo, viu? E aí você pensa que é seu rabo de saia, seu isso e aquilo outro, você tinha isso, aquilo, aquilo. Disse que ele ficou envergonhado, mas disse tudo que ele fazia e ninguém sabia, mas ele sabia, né? Porque prestava atenção, né? Aquilo que ele fazia, aquilo que ele dizia. Ah, meu irmão, tome muito cuidado com o que você diz, com o que você faz, onde você coloca os seus olhos. Você está lá no seu quarto sozinho, na sua intimidade, não está na presença do pastor nem dos irmãos, mas está na presença de Deus, e tem o seu inimigo que está ao seu redor, observando tudo aquilo que você faz.
Aonde é que ele está? Ele está ao nosso derredor. Então preste atenção, varão, a forma como você anda, aquilo que você diz, com quem você se acompanha, aonde você anda, porque o diabo está ali prestando atenção no que você faz, para lhe acusar no tempo certo e para dar o bote no momento apropriado. É o inimigo que está presente ao nosso derredor. É o inimigo forte como o leão e astuto, né, que dá o bote no tempo certo. Você já viu como o leão ataca as suas vítimas? Eu gosto de assistir esses documentários do reino animal, né? Quem tem TV fechada, tem muitas emissoras que apresentam esses programas. Eu gosto muito de assistir. O leão, quando ele vai atacar, ele geralmente pega no cangote, como diz o matuto, da sua vítima, né? E coloca a sua garra logo na jugular. Ele fica de tocaia, com muito silêncio, esperando uma distração da vítima. Geralmente aquele veadinho, né? Ou servo, os animais que são pedrados, né? Ele é pedrador desses animais. No momento que eles vão beber água, que estão distraídos. Eu vi uma cena entre dois servos brigando, imagine. E o leão de longe olhando, né? Longe, mas longe mesmo. Mas quando o leão viu aqueles dois bichos brigando, ele correu de lá e os bichos brigando. Ele correu de lá, mas vinha desesperado. Eles nem se deram conta. Quando percebeu, já estava na boca do leão. O leão é assim. Ele é astuto, né? Ele ataca no momento certo, na ocasião apropriada, no momento em que nós estamos vulneráveis. Por isso que a gente deve vigiar. No seu ponto de fraqueza. Qual é o seu ponto fraco? Talvez o seu ponto fraco seja dinheiro. Pois é, no momento em que você talvez vai estar muito necessitado, o diabo vai colocar uma proposta diante de você. Um negócio bom, né? Supostamente bom, usando alguém amigo, um suposto amigo, lhe fazendo aquilo que você vai dizer, só pode ser de Deus, mas é uma cilada feita pelo diabo. Talvez o seu ponto fraco seja a mulher. Você está só, tem carência de sexo, aí aparece aquela pessoa com aquele cheiro, né? Com aquela proposta, com aquela gracinha, insidiosamente, armadilha que é feita, forjada pelo diabo para destruir a sua vida. Talvez o seu problema é que você tem cabeça quente, o diabo também vai aproveitar a circunstância apropriada. Uma discussão, um problema no trânsito, um vizinho que fez uma coisa que você não gostou, e é ali que sua cabeça vai subir, que o seu sangue vai subir, e o diabo vai aproveitar aquele momento para tentar fazer você cair. Então o diabo é esperto, ele é como um leão, astucioso, que dá o bote na hora certa, no momento apropriado, e essa é a razão, meus irmãos, porque nós devemos ter todo o cuidado e vigiar. O diabo, vosso adversário, anda como leão tentando encontrar alguém para tragar, porque o objetivo maior do diabo é esse, é tragar, é destruir. Ele é destruidor, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer tragar o teu negócio, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir o relacionamento com os teus filhos, ele quer acabar com a tua família, ele quer destruir tua saúde, ele quer tragar tudo que você tem. O diabo quer te ver liso, o diabo quer te ver faminto, o diabo quer te ver na sarjeta, o diabo quer te ver longe de Deus, ele quer tragar o teu relacionamento com Deus. Ele só procura o momento certo para fazer isso. É por isso que nós devemos vigiar, estar alerta, irmãos, resistindo ao diabo firme na fé, está orando, usando o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, a couraça da justiça. É assim que o crente se prepara nessa guerra espiritual na qual ele vive. Quando o leão vai atacar, procura geralmente quais vítimas? Aquelas que estão desapercebidas, aquelas que são fraquinhas, geralmente os filhotes, né, de animais, os filhotes.
os filhotes que não têm quase que defesas. Geralmente o leão procura aqueles filhotes, né? Quando um crente é fraquinho, ele se torna a vítima número 1 do diabo, né? O crente fraquinho, o crente que não tem discernimento, que não tem conhecimento das Escrituras, que não tem aprofundamento na fé, esse é vítima número 1 do diabo, é o objeto número 1 do diabo. Qual outra que ele procura, o leão, para destruir? Aqueles que saem de fora do bando, né? O animalzinho, quando sai de fora do bando e deixa o seu... Por isso que os animais na natureza, eles andam sempre em bando, né? Porque é para se proteger. Até os seres humanos são assim, né? Os adolescentes andam sempre em bando, né? E hoje, numa cidade tão violenta como nós estamos, as pessoas costumam sair de 3, 4, porque isso dá mais força, né? Diante da violência, as pessoas se sentem mais seguras. Os animais, podem observar na natureza, geralmente eles andam em bando, é para se proteger. Mas existem aqueles animais que ficam fora do bando, né? Às vezes querem se envolver com alguma coisa, se distrai com isso, se distrai com aquilo. Aí vem o leão, ó, e a bucanha. Isso nos dá uma lição para a vida da fé. O crente, ele não pode viver sozinho, ele tem que estar na comunidade, ele tem que estar junto com seus irmãos, na junção com os irmãos, é na vivência na comunidade que nós nos tornamos mais fortes. Aquele que diz, eu sou crente, mas não preciso estar na igreja, eu sou crente, mas não tenho que estar com a cara enfiada na igreja, eu posso ser crente na minha casa, é esse que o diabo gosta, né? E é esse que é fácil do diabo vencer, e dar o seu bote, dar a sua carregada final, porque ele não tem proteção espiritual, como a gente falou naquele outro dia. Então, meus irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda com um leão, tentando encontrar alguém para tragar. Ele quer tragar a mim, quer tragar a você, quer tragar a todos nós. A nossa vitória consiste em ser firme, resistir e na fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo.